Entre as páginas antigas da Escritura, há um mistério que desafia o tempo e a compreensão humana, as 70 semanas de Daniel e como essa profecia se cumpriu ao longo da história. Elas não são apenas um cálculo profético, nem uma curiosidade teológica. São a linguagem com que o próprio Deus escreve o destino. Por meio delas, o Altíssimo revela como a história da redenção foi cronometrada, desde a reconstrução de Jerusalém até o triunfo final de Cristo sobre o tempo e a eternidade. Tudo começa em um cenário de sombras. Jerusalém está em ruínas. O templo, onde antes a glória habitava, tornou-se pó. As orações se transformaram em lamentos, e o povo de Israel vive agora exilado em uma terra estranha. É nesse silêncio de dor que um homem se ajoelha. Daniel, o profeta cativo, ora não por poder, mas por perdão. Seu coração contrito ergue um clamor que rompe as barreiras do tempo, uma intercessão tão profunda que move os céus. Enquanto ele confessa os pecados de sua nação, o invisível começa a se mover, e então o céu responde. O silêncio é quebrado pelo som das asas de luz. O anjo Gabriel desce com uma mensagem que atravessará milênios. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aquelas palavras não eram apenas uma resposta, eram o início de uma contagem divina. Naquele instante, o relógio de Deus começou a marcar o ritmo da eternidade, revelando as 70 semanas de Daniel e como essa profecia se cumpriu ao longo da história. Uma sequência perfeita de acontecimentos que revelam o compasso do plano redentor. Essas semanas são o código do tempo sagrado, o mapa oculto da fidelidade divina. Cada uma delas representa uma etapa da história humana sob o olhar do Criador. A restauração de Jerusalém, a chegada do Messias, o sacrifício do Cordeiro, o intervalo da graça e, finalmente, o retorno glorioso do Rei. Elas são o relógio do Altíssimo, onde cada tique é uma promessa e cada pausa, uma prova de misericórdia. Nenhum segundo escapa do controle de Deus. O tempo é seu servo e não seu senhor. Compreender as 70 semanas de Daniel e como essa profecia se cumpriu ao longo da história é perceber que a história humana não é aleatória. Os impérios surgem e caem, as nações se levantam e desaparecem, mas o plano de Deus permanece intacto. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todos foram apenas engrenagens do mesmo mecanismo profético, executando sem saber o desígnio daquele que reina sobre os séculos. Estudar essa profecia é como abrir o véu do tempo e enxergar a mão de Deus, movendo cada ponteiro da história. É compreender que nada escapa ao seu propósito, nem o silêncio, nem o caos, nem as pausas entre as eras. Cada acontecimento, cada rei, cada guerra, tudo foi contado, pesado e incluído na linha perfeita da eternidade. Por isso, quem entende as 70 semanas de Daniel e como essa profecia se cumpriu ao longo da história, entende que o tempo não é um inimigo a ser temido, mas um testemunho da fidelidade divina. Porque o mesmo Deus que revelou o início dessa contagem também determinou o seu fim. E quando o último ciclo se completar, o relógio cessará, o tempo se calará e a eternidade falará. Nesse instante, o ponteiro do céu parará sobre um único nome: Jesus, o Messias, o Senhor do tempo e da história. Mas o que realmente significavam aquelas misteriosas 70 semanas determinadas por Deus? Prepare-se para mergulhar em uma das revelações mais misteriosas da Bíblia, as 70 semanas de Daniel, a profecia que atravessa séculos e revela o relógio de Deus sobre toda a história da humanidade. Em meio a visões, impérios e anjos mensageiros, Daniel descobriu que o tempo pertence ao Altíssimo e que cada segundo já estava escrito antes mesmo de nascer o dia. Venha comigo nesta jornada profética, onde passado, presente e futuro se encontram, e onde o mistério do fim começa a ser revelado.
As muralhas de Jerusalém estavam em ruínas e a esperança do povo de Israel parecia ter se dissolvido no pó do exílio. Babilônia reinava com poder e seus rios refletiam o brilho frio de uma civilização orgulhosa, construída sobre a queda de outras nações. Daniel, agora um homem idoso, permanecia cativo, mas sua fé jamais havia sido prisioneira. Ele carregava no coração a lembrança das promessas feitas por Deus a Abraão, Moisés e Davi. No entanto, ao olhar ao redor, via apenas silêncio, destruição e uma geração que parecia ter esquecido o nome do Senhor. O profeta entendeu que o silêncio do céu não era ausência, mas resposta. O cativeiro era consequência, não abandono. Ao estudar os escritos de Jeremias, Daniel percebeu que o tempo do exílio estava próximo do fim. 70 anos haviam se completado desde que Judá fora levada em correntes. A profecia dizia que ao término desse período, Deus traria restauração. Mas Daniel sabia que promessas não se cumprem automaticamente. São ativadas por intercessão, fé e arrependimento. Assim, ele se vestiu de pano de saco, cobriu-se de cinzas e se prostrou em jejum e oração diante do Altíssimo. Aquela oração não foi uma súplica comum. Foi o clamor de um homem que entendeu que a história se move quando o coração humano se alinha à vontade divina. Daniel não pediu apenas libertação, pediu purificação. Em suas palavras, o pecado de uma nação inteira foi confessado como se fosse seu próprio. Ele falou como sacerdote, chorou como profeta e intercedeu como amigo de Deus. Em sua voz, ecoava o arrependimento coletivo de um povo disperso, e no eco de suas lágrimas, o tempo começou a reagir. Enquanto a Babilônia seguia com suas celebrações e ídolos, uma batalha se formava nas regiões celestiais. O arrependimento de um justo começou a romper a barreira do invisível. A intercessão de Daniel tornou-se como uma trombeta espiritual, rasgando o silêncio de décadas de juízo. O céu, que parecia distante, começou a se mover. As orações do profeta subiram como incenso, e o próprio tempo, que havia sido instrumento de disciplina, agora se curvava diante da misericórdia. Na narrativa divina, Daniel representa o ponto de inflexão entre o juízo e a restauração. Ele não apenas ora, ele desperta o relógio de Deus. O arrependimento coletivo abre caminho para o cumprimento da promessa profética, e a restauração que estava adormecida começa a se tornar realidade. A teologia do arrependimento que Daniel expressa revela que a profecia não é um destino fixo, mas uma parceria entre o humano e o divino. O tempo não é estático, ele responde à obediência. Quando Daniel dobra os joelhos, a eternidade se inclina para ouvi-lo. Do ponto de vista teológico, esse momento inaugura o princípio das semanas proféticas, não apenas como períodos cronológicos, mas como ciclos de propósito. Daniel entende que Deus não mede o tempo como os homens. Ele o codifica em revelações. Cada lágrima do profeta é um marcador espiritual. E enquanto os impérios seguem seus calendários, o Altíssimo inicia a contagem de algo muito maior, um código sagrado que atravessará gerações e culminará na vinda do Messias. Para os estudantes da escatologia, a oração de Daniel é mais do que um episódio histórico. É a chave interpretativa de toda a profecia das 70 semanas. É aqui que o relógio do tempo divino começa a soar. O arrependimento abre as engrenagens da história e a revelação se aproxima. Cada palavra dita pelo profeta se torna uma semente que germinará séculos depois, quando o ungido for revelado. Hoje, ao revisitarmos esse momento, somos convidados a compreender que a intercessão de Daniel não pertence apenas ao passado. Ela ecoa em cada geração que clama por restauração. O mesmo Deus que ouviu Daniel, ouve o clamor dos corações sinceros que se voltam a ele. Quando a terra se humilha, o céu responde. Quando a voz humana reconhece sua falha, o relógio do Eterno volta a se mover.
E assim como Daniel orou pela libertação de seu povo, o Espírito convida a igreja de hoje a interceder pelo cumprimento das promessas que ainda aguardam sua hora. O homem cativo tornou-se ponte entre o tempo e a eternidade. Sua oração abriu uma brecha no firmamento e o mensageiro celestial já estava a caminho. As palavras de Daniel continuavam ecoando quando a presença de Deus se aproximou com poder e o invisível começou a se revelar. O relógio profético seria ativado não por decretos humanos, mas pela resposta divina a um coração contrito. E naquele instante, entre lágrimas e luz, o Eterno começou a falar novamente. E o Eterno enviou um mensageiro, com uma mensagem que alteraria séculos. Enquanto Daniel ainda orava, confessando os pecados de seu povo e intercedendo por misericórdia, o céu começou a se mover. Naquela noite silenciosa, em meio às ruínas do cativeiro, algo invisível rompeu as fronteiras entre o eterno e o temporal. O tempo da resposta havia chegado. O anjo Gabriel, mensageiro das revelações divinas, foi enviado com uma missão única: entregar ao profeta o código mais preciso da história profética da humanidade. A eternidade se inclinava sobre a terra para revelar o plano do Altíssimo. Daniel, prostrado em arrependimento, não podia imaginar a magnitude daquilo que estava prestes a ouvir. Sua oração havia transcendido a geografia e alcançado o trono celestial. Enquanto seus lábios ainda pronunciavam palavras de humilhação e fé, uma presença luminosa encheu o ambiente. Não era fogo, mas luz pura, uma luz que parecia conter a própria voz de Deus. Gabriel apareceu diante dele não como um sonho, mas como uma realidade espiritual incontestável. O profeta estremeceu, não de medo, mas de reverência. O mensageiro do Altíssimo estava ali, trazendo uma revelação que mudaria o entendimento do tempo e da redenção. Gabriel o chamou pelo nome: Daniel, homem muito amado. Essas palavras não foram apenas consolo, foram um selo. O céu reconhecia naquele homem uma ponte entre eras. O anjo explicou que desde o primeiro dia em que Daniel dispôs o coração a entender e se humilhar diante de Deus, sua oração havia sido ouvida. E agora vinha a resposta. Era o início da revelação das 70 semanas, o calendário oculto da história divina, em que cada marco representava não apenas dias, mas séculos de propósito redentor. O mensageiro explicou que 70 semanas estavam determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém, para que se cumprisse o plano de purificação e reconciliação. Cada semana representava um ciclo profético, um fragmento do relógio de Deus em direção ao Messias. Naquelas palavras estavam codificados os grandes eventos do futuro: a reconstrução da cidade, a vinda do ungido, sua morte sacrificial e até o surgimento de um governante que profanaria o templo. O anjo não falava apenas de cronologia, mas de redenção, juízo e glória. Daniel ouviu, mas seu espírito tremia. A mente humana mal podia compreender a dimensão da revelação que se desdobrava diante dele. O céu revelava que a história da humanidade estava sendo escrita com precisão divina. Não havia acaso nem atraso. Tudo estava selado em um calendário celestial. As 70 semanas eram o mapa do plano redentor de Deus, um código que atravessaria impérios, séculos e dispensações até o cumprimento final em Cristo. Gabriel descreveu com detalhes o início dessa contagem. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. O tempo de Deus começaria com um decreto terreno, mas sua origem seria celestial. As pedras de Jerusalém, ainda em ruínas, seriam testemunhas do despertar do relógio profético. Cada reconstrução, cada reinício, cada resistência seria uma peça do plano que culminaria na chegada do Salvador. Naquele encontro, o invisível se tornou didático. O anjo não trouxe símbolos indecifráveis, mas números exatos, períodos definidos.
um cronograma profético que mostrava o domínio absoluto de Deus sobre o tempo. A teologia do controle divino sobre a história é revelada ali com clareza. O Criador não apenas observa o curso dos eventos, ele o determina. Nada ocorre fora de sua contagem. As 70 semanas são, portanto, o testemunho matemático da fidelidade de Deus. Uma ponte entre o arrependimento humano e a redenção eterna. Gabriel mostrou também que após a vinda e morte do Messias, haveria um intervalo misterioso, um tempo de graça, quando o relógio cessaria temporariamente sua marcha. Esse período, ainda oculto aos olhos do profeta, apontava para a era da Igreja, quando o Evangelho seria proclamado a todas as nações. Assim, o anjo revelava não apenas o futuro de Israel, mas o destino de toda a humanidade. Do ponto de vista escatológico, essa revelação marca o início do maior enigma profético da Bíblia. Nenhum outro texto descreve com tanta precisão os eventos que moldariam a história até o fim dos tempos. E, ao mesmo tempo, é um lembrete de que Deus governa os ciclos, os reinos e as eras. O anjo da luz trouxe uma mensagem que não era apenas para Daniel, era para nós, leitores de todas as gerações, chamados a discernir os sinais do tempo. Gabriel concluiu sua mensagem e desapareceu tão repentinamente quanto viera. A luz se dissipou, mas as palavras permaneceram gravadas na mente do profeta como fogo em pedra. Daniel sabia que havia recebido algo que ultrapassava sua própria vida. O céu havia aberto um fragmento do seu calendário, e o tempo humano jamais seria o mesmo. O encontro entre o homem e o anjo revelou uma verdade imutável. Quando a oração sobe, o céu desce. Quando o arrependimento se encontra com a graça, o tempo é redimido. A mensagem de Gabriel não era apenas uma revelação, era o selo de que Deus continua soberano sobre os séculos. E enquanto o profeta contemplava a noite babilônica, a eternidade já se movia em direção à cruz. Mas as semanas não mediam dias, mediam destinos. A Babilônia havia caído. O império que um dia humilhou Israel agora jazia em ruínas diante da ascensão da Pérsia. Ciro, o grande conquistador, e depois seus sucessores, davam início a uma nova era de poder e reorganização. Era o tempo em que as promessas de Deus começariam a se cumprir não por meio de profetas ou milagres visíveis, mas através de decretos reais e decisões políticas que, ainda que humanas, estavam secretamente guiadas pelo plano divino. A profecia de Daniel, revelada pelo anjo Gabriel, começava a encontrar seu primeiro marcador histórico. Entre os reis persas, um nome se ergue como ponte entre o céu e a terra. Artaxerxes I Longímano, um monarca pragmático, herdeiro de uma linhagem de conquistadores, mas também instrumento involuntário da vontade eterna. Foi sob seu governo que um novo capítulo da história sagrada começou. No meio das burocracias do império, entre selos e documentos, uma ordem seria escrita que atravessaria séculos: a autorização para a reconstrução de Jerusalém. O decreto de Artaxerxes não foi apenas uma decisão administrativa, foi o despertar do relógio profético de Deus. O anjo havia anunciado a Daniel: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Essa palavra, selada no tempo, aguardava o toque do real cumprimento. E quando o rei assinou o documento, o invisível se moveu. As eras começaram a contar, não mais pela vontade dos impérios, mas pelo comando do Altíssimo. A ordem divina se cumpria por caminhos discretos. Esdras e Neemias, 2 servos fiéis, seriam as mãos humanas desse propósito eterno. O primeiro levaria o livro da lei, o segundo, as pedras da reconstrução. Ambos compreenderam que o verdadeiro restauro de Jerusalém não seria apenas físico, mas espiritual. Entre muros e portas, Deus restaurava o sentido de aliança. Cada martelo que batia, cada pedra recolocada, era um símbolo de uma nação que voltava a respirar.
O pó se transformava novamente em promessa. No plano teológico, esse decreto representa o ponto inicial da contagem das 70 semanas proféticas. As 7 primeiras semanas, 49 anos, correspondem ao período de restauração de Jerusalém, quando o povo, sob grande oposição, reconstruiu muros e identidade. As 62 seguintes apontariam para a vinda do Messias, o ungido que viria selar a aliança definitiva entre Deus e os homens. A história humana se tornava, então, um relógio em movimento, onde cada geração seria um ponteiro avançando em direção à redenção. A assinatura de um rei terreno acendeu o horizonte espiritual da humanidade. O decreto parecia apenas mais um ato político entre tantos na corte persa, mas nas esferas celestiais, o evento era registrado como o início do cumprimento de um dos maiores mistérios bíblicos. Assim, o trono de Artaxerxes se torna palco para a manifestação da soberania divina. Deus usa reis para cumprir promessas, impérios para mover profecias e decisões humanas para ativar planos eternos. Séculos depois, estudiosos e intérpretes da escatologia confirmariam o impacto desse momento. O ponto de partida da profecia das 70 semanas não foi aleatório, foi exato, marcado no calendário divino com precisão sobrenatural. Cada dia que se seguiria após aquele decreto faria parte da contagem que levaria ao advento do Messias, a sua morte expiatória, e, finalmente, ao intervalo profético que chamamos de Era da Graça. A história humana estava agora inserida em um cronômetro celestial. Contemplar esse episódio nos faz perceber que a vontade de Deus não depende do cenário político, mas o transcende. Ele se move por trás das cortinas da história, utilizando até mesmo os instrumentos mais improváveis para cumprir sua palavra. O decreto de Artaxerxes prova que, ainda que o homem assine, é Deus quem determina o conteúdo e o tempo da assinatura. Nenhum poder terreno é capaz de impedir o que o céu decretou. Hoje, ao olharmos para trás, compreendemos que o início da contagem profética não é apenas um marco histórico, mas um lembrete espiritual. Deus continua governando o tempo. Assim como Jerusalém foi reconstruída entre lágrimas e oposições, também a fé contemporânea se ergue entre ruínas e resistências. O mesmo Deus que despertou reis para restaurar muros, continua despertando corações para reconstruir vidas. O decreto de Artaxerxes acendeu o horizonte da esperança e o relógio divino começou a pulsar no compasso exato da profecia. A restauração de Jerusalém tornou-se o prelúdio da redenção universal. A contagem iniciada naquele dia ainda ecoa nas profecias de Daniel, lembrando-nos que cada movimento terreno tem reflexo eterno. Aquele selo real marcou o início de uma marcha irreversível em direção ao cumprimento pleno das promessas de Deus. A história das 70 semanas não começou com trovões nem visões, mas com um decreto humano guiado por uma vontade divina. Um rei terreno ergueu sua pena. O Altíssimo moveu seu relógio. E desde então, cada segundo da humanidade caminha sob o compasso dessa decisão. E o tempo começou a marchar, não sob o comando dos homens, mas sob o sopro do Altíssimo. Antes de continuarmos essa revelação profunda, quero te pedir algo simples, mas que faz toda a diferença. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que desvendam o plano profético de Deus. Mensagens que unem fé, história e revelação, como a que Daniel recebeu nas areias do exílio. Agora volte comigo àquele instante sagrado, quando o anjo Gabriel atravessou o véu dos céus para anunciar que o destino das nações já estava determinado. O decreto havia sido assinado. O relógio profético começara a girar. Contudo, após o eco das primeiras reconstruções, um longo silêncio se instaurou. Era como se o céu houvesse fechado os lábios e apenas observasse. A restauração de Jerusalém avançava,
Mas a presença gloriosa que um dia enchia o templo de Salomão não se manifestava mais. O povo voltara à terra, mas ainda não havia voltado inteiramente a Deus. As orações se erguiam, os sacrifícios eram oferecidos, e mesmo assim o céu permanecia quieto, não por ausência, mas por propósito. A história seguia seu curso. O Império Persa prosperava, e Daniel, já ausente da terra dos viventes, permanecia como testemunha eterna de que Deus controla os tempos e as estações. A profecia das 70 semanas havia sido lançada como semente. Agora germinava silenciosamente, oculta aos olhos humanos. A Babilônia havia caído. A Pérsia dominava, mas logo surgiria outro poder, o da Grécia, com sua língua, filosofia e exércitos. Tudo isso fazia parte do cenário que preparava o cumprimento futuro. A profecia estava viva, mesmo que o mundo não a ouvisse. Sob Alexandre o Grande, a cultura helênica se espalhou pelo mundo antigo, unificando idiomas e costumes. O grego se tornaria a língua universal, e sem que ninguém percebesse, Deus pavimentava o caminho para que, séculos depois, o Evangelho pudesse ser proclamado a todas as nações com um entendimento comum. Cada conquista humana era, na verdade, uma peça da engenharia divina. Enquanto os homens buscavam glória, o Eterno arquitetava o cumprimento de sua promessa. Mas nem Alexandre, nem seus sucessores compreenderam que eram apenas instrumentos de um plano muito maior. Após a Grécia veio Roma, fria, implacável, disciplinada. Suas estradas cortaram o mundo conhecido, unindo povos e reinos sob um único governo. O ferro romano substituiu o bronze grego, e as profecias de Daniel começaram a se revelar de modo surpreendente. A estátua dos sonhos de Nabucodonosor, que representava a sequência dos impérios, avançava em sua contagem silenciosa. O tempo fluía sob os pés de ferro e barro, e cada império servia como degrau para a vinda do Messias. Do ponto de vista teológico, esse período é conhecido como o silêncio intertestamentário. Aproximadamente 400 anos sem profetas, sem novas revelações, sem sinais visíveis. O povo de Israel mantinha a lei, mas o Espírito parecia ter se calado. No entanto, o silêncio de Deus nunca é vazio. É o intervalo entre a semente e a colheita, entre a promessa e a manifestação. Assim como uma partitura possui pausas para que a melodia tenha sentido, o céu aguardava o compasso exato da redenção. Durante esses séculos de aparente inatividade, Deus estava moldando as estruturas que sustentariam o advento do Cristo. A língua grega preparava a comunicação, as estradas romanas, o deslocamento, a sinagoga judaica, a estrutura de ensino que receberia a mensagem do Evangelho. O mundo era, pela primeira vez, um império unificado em idioma, estrada e lei, exatamente como a profecia exigia para que a Boa Nova pudesse alcançar todos os confins da terra. Enquanto isso, Israel continuava aguardando o cumprimento literal das promessas antigas. Muitos haviam perdido a esperança. Outros transformaram a fé em tradição. Surgiram partidos religiosos, fariseus, saduceus, essênios, cada qual interpretando a lei à sua maneira, tentando preencher o vazio da ausência profética. Era a tentativa humana de compreender o silêncio divino. Mas aquele silêncio era a respiração antes do verbo, o prelúdio antes da palavra, o amanhecer antes da luz. O céu não estava em repouso, estava em expectativa. Os anjos observavam, as eras aguardavam, e os homens andavam sem saber que cada passo os aproximava do cumprimento exato da profecia de Daniel. O relógio de Deus não havia parado, apenas contava em ritmo invisível. As semanas proféticas avançavam, e o mundo se aproximava da plenitude dos tempos, quando o próprio Deus entraria na história. Do ponto de vista escatológico, o silêncio das eras é tão eloquente quanto as visões e trombetas.
Ele mostra que Deus não precisa falar para agir, nem se manifestar para governar. Enquanto os reinos se alternavam e o poder humano se exaltava, o Altíssimo permanecia no trono, conduzindo tudo ao destino decretado. A aparente ausência era, na verdade, a presença mais profunda. A presença que se move sem ser vista, que prepara sem ser anunciada. E assim, quando Roma finalmente dominou o mundo, e a Pax Romana trouxe um frágil equilíbrio, o tempo se completou. O relógio profético se aproximava do marco das 69 semanas. O céu, que parecia calado, estava prestes a romper o silêncio, e o que antes era apenas promessa começaria a se tornar carne. O palco da história estava preparado, um império, uma língua, uma lei, um povo cansado e um céu em expectativa. Tudo convergia para o momento em que o invisível se tornaria visível e o Deus eterno entraria no tempo humano. A eternidade respirava próxima da terra e o Verbo aguardava o instante de ser pronunciado. Até que, em um estábulo esquecido, o Verbo se fez carne. O relógio do céu continuava a marcar seu compasso invisível. Séculos haviam se passado desde o decreto de Artaxerxes e o tempo das 69 semanas proféticas chegava ao seu limite. Tudo o que fora revelado a Daniel se alinhava com precisão impressionante. O mundo estava preparado, as estradas romanas abertas, a língua grega difundida e o coração de Israel exausto de esperar. Era o momento exato, nem antes nem depois, quando o Eterno escolheria entrar na história. No calendário humano, parecia apenas mais uma geração. No calendário divino, era a plenitude dos tempos. O Filho de Deus nasceu em silêncio, longe dos palácios e dos altares. Cresceu entre carpinteiros, caminhou entre os pobres e anunciou um reino que não era deste mundo. Cada palavra, cada gesto, cada milagre cumpria as profecias antigas. O relógio profético avançava em direção ao clímax da redenção. A eternidade se movia dentro do tempo. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, a profecia se completou. Exatos 483 anos se haviam passado desde a ordem para reconstruir Jerusalém. O povo o recebeu com ramos e cânticos, clamando: Hosana ao filho de Davi. Eles viam apenas um profeta, mas o céu via o Messias prometido. Os anjos observavam, os profetas dormiam, e o próprio tempo se curvava diante daquele momento. O Verbo, que estava com Deus desde o princípio, agora atravessava os portões da cidade que matava os profetas. Do ponto de vista escatológico, este é o ponto de convergência entre o passado e o futuro. O Messias entra em cena exatamente no término das 69 semanas anunciadas por Gabriel a Daniel. Não há atraso, nem coincidência. A precisão do plano divino revela que o tempo não é uma linha descontrolada, mas uma sinfonia regida pelo próprio Criador. Tudo acontece na plenitude, no momento em que as condições espirituais, políticas e proféticas convergem para o cumprimento da promessa. Jerusalém, no entanto, não reconheceu o tempo da sua visitação. Enquanto multidões o aclamavam, lágrimas escorriam pelo rosto do Messias. Ele contemplava a cidade e dizia: "Ah, se conhecesses ainda hoje o que te pode trazer a paz." A profecia estava sendo cumprida, mas a incredulidade do povo selava a tragédia vindoura. O ungido seria tirado, e não por si mesmo. As palavras de Daniel ecoavam silenciosas no vento. O cordeiro seria ferido, e o templo, mais uma vez, ficaria vazio. Teologicamente, este momento representa o ápice da interação entre o tempo e a eternidade. Cristo não veio apenas cumprir o relógio profético. Ele é o próprio centro do tempo. Antes dele, tudo apontava para a cruz. Depois dele, tudo deriva da cruz. A encarnação é a colisão entre o infinito e o finito, entre o que foi profetizado e o que se manifestou. Cada passo de Jesus em direção ao Gólgota era um tique do relógio divino avançando para a redenção definitiva.
Os 483 anos profetizados em Daniel 9 não são meras abstrações simbólicas. Eles correspondem ao período exato entre o decreto persa e a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. A precisão é divina e a mensagem incontestável. Deus cumpre suas promessas até o último segundo. A matemática do céu não falha. O mesmo Deus que contou os dias do exílio agora conta os dias da redenção. Mas, paradoxalmente, enquanto o tempo humano celebrava a chegada do Messias, o céu se preparava para chorar, pois a profecia não terminava com a aclamação, mas com o sacrifício. O mesmo povo que gritava Hosana, em poucos dias clamaria crucifica-o. Assim se cumpririam as palavras de Isaías. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. O ungido seria tirado, e o tempo que até ali correra em celebração se tingiria de sangue. O cumprimento das 69 semanas é, portanto, o testemunho do controle absoluto de Deus sobre o curso da história. Cada império, cada decreto, cada geração havia sido apenas preparação. Agora, o Filho do Tempo caminhava para o sacrifício. A linha profética chegava ao ponto em que o relógio divino se deteria, no Calvário. E quando o Cordeiro fosse pendurado, o tempo cessaria por um instante, como se o universo prendesse a respiração diante da redenção. Hoje, ao revisitarmos essa profecia, compreendemos que o calendário de Deus nunca erra. O mesmo Deus que determinou as semanas de Daniel governa os segundos da nossa existência. Cristo é o cumprimento do tempo e o início da eternidade. Ele veio no momento certo, morreu no momento exato e ressuscitou na hora marcada. Tudo estava previsto e tudo se cumpriu. O Messias havia chegado. As 69 semanas haviam terminado. O plano divino havia se desdobrado diante dos olhos do mundo, e enquanto a multidão se dispersava, o céu chorava, pois o Cordeiro seria tirado, e o tempo, por um breve instante, sangraria junto com ele. Mas o Cordeiro seria tirado, e o tempo chorou sangue. O tempo chegou ao seu limite. As 69 semanas haviam se cumprido e o Messias, anunciado pelos profetas, caminhava para o centro do propósito eterno. Jerusalém, que o recebera com hosanas, agora se tornara palco de julgamento e rejeição. O Filho de Deus, o Verbo feito carne, carregava sobre os ombros a cruz e com ela o peso de toda a história humana. Cada passo de Cristo, rumo ao Calvário, era como o ponteiro de um relógio que avançava para o instante exato em que o tempo e a eternidade se encontrariam. No alto do Gólgota, entre céu e terra, o Eterno entrou no tempo para transformá-lo. Aquele que criou os séculos permitiu-se crucificar dentro deles. O relógio profético, que marcava cada batimento da promessa, alcançava o seu ponto mais sagrado. Era a hora nona, o momento em que o sangue do Cordeiro selaria uma nova aliança. Nenhum decreto humano, império ou filosofia poderia deter o plano divino. Tudo convergia para aquele instante em que o próprio Deus se tornava oferta. As trevas cobriram a terra. O sol se retirou em silêncio, como se o universo se envergonhasse diante da cena. O Criador, pendurado entre dois ladrões, olhava para o céu e dizia: "Está consumado." Aquelas palavras não eram apenas o fim de uma sentença, eram o ponto final de uma era e o início de outra. O tempo parou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que a separação entre o homem e Deus havia sido removida. A contagem profética foi interrompida, não por falha, mas por cumprimento. O relógio não quebrou, apenas silenciou, aguardando o novo movimento da graça. Teologicamente, este é o ponto de pausa entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. O sacrifício de Cristo encerra a fase da lei e inaugura o tempo da graça. A profecia continua, mas sua contagem é suspensa até que o plano da igreja se complete.
O sangue derramado no Calvário inaugurou uma nova dispensação na qual o Espírito Santo habitaria os corações. E o acesso ao Pai não dependeria mais de sacrifícios no templo, mas da fé no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Naquele momento, o tempo humano se curvou diante da eternidade. O Criador havia entrado em sua própria criação para redimi-la. O infinito se tornou finito, e o imortal provou a morte para conceder vida. O relógio divino, que por séculos havia marcado reinos, guerras e profetas, agora marcava silêncio. A profecia das 70 semanas fora interrompida não porque falhou, mas porque o plano avançou para uma dimensão mais profunda, a do coração humano. Enquanto o corpo de Cristo era colocado no sepulcro, o universo parecia suspenso. A morte havia vencido o tempo, mas o eterno havia vencido a morte. O sábado que se seguiu foi o dia em que o relógio ficou imóvel. A contagem divina aguardava o terceiro dia, quando a ressurreição daria novo sentido à história. O Calvário foi o eixo da eternidade, o ponto em que todas as eras se encontraram. O passado encontrou perdão, o presente encontrou redenção e o futuro encontrou esperança. Do ponto de vista escatológico, a morte de Cristo representa o maior divisor de eras. O relógio de Daniel pausou para dar lugar à era da Igreja, um intervalo de graça e proclamação. A 70ª semana ainda aguarda seu início, quando Deus voltará a lidar diretamente com Israel. Até lá, vivemos o tempo da salvação, o período em que o Evangelho deve alcançar todas as nações. O silêncio entre as semanas é, portanto, o eco da cruz, o intervalo da misericórdia. Contemplar o Calvário é entender que a cronologia divina não se mede por minutos, mas por propósitos. Quando Cristo expirou, o tempo perdeu seu domínio, o calendário do pecado foi rasgado e a história foi reescrita com sangue. O véu se partiu, o templo perdeu sua centralidade e um novo altar foi erguido. O coração humano, o relógio que antes marcava juízo, agora marca graça. Hoje, ao meditarmos sobre esse evento, percebemos que o relógio profético ainda aguarda um último movimento. A pausa entre a cruz e a trombeta é o espaço onde a Igreja cumpre sua missão. O mesmo Deus que suspendeu o tempo no Calvário o reiniciará no dia em que o Filho voltar em glória. Até lá, cada batida do coração humano é um lembrete de que o relógio de Deus ainda existe e está prestes a soar novamente. O Calvário foi o dia em que o tempo parou para que a eternidade começasse dentro de nós. O sangue que caiu sobre a terra selou não apenas o destino de Israel, mas o destino de toda a humanidade. E enquanto o sepulcro aguardava o terceiro dia, o cronômetro do céu repousava, aguardando o som da próxima trombeta. O cronômetro do céu aguardava apenas um novo toque da trombeta. O Calvário havia silenciado o relógio profético. O véu rasgado marcava não apenas o fim de uma dispensação, mas o início de uma nova. A lei havia cumprido seu papel. Agora, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. O tempo de Israel como nação central da revelação fora interrompido, e um novo período, até então oculto nos mistérios de Deus, começou a se revelar. O tempo da graça. A contagem das 70 semanas de Daniel foi pausada, não por esquecimento, mas por misericórdia. O plano divino dava espaço para que o Evangelho atravessasse fronteiras, línguas e gerações. O Pentecostes inaugurou essa nova era. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, e o som, como de um vento impetuoso, encheu a casa. Línguas de fogo repousaram sobre cada um deles, simbolizando que o Deus que antes habitava em templos, agora habitava em pessoas. A promessa de Joel se cumpria: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O relógio profético, embora suspenso, pulsava em outro compasso, o da missão. A mensagem da cruz se expandia como fogo sobre as nações, alcançando o mundo gentílico. Israel, porém, não reconheceu o tempo da visitação divina.
O mesmo povo que aguardava o Messias rejeitou o Cristo ressuscitado. Como resultado, veio a dispersão. No ano 70 dentro de Cristo, Jerusalém foi destruída, o templo reduzido a cinzas e o povo espalhado entre os povos. Cumpria-se assim o que o próprio Jesus havia profetizado: não ficará pedra sobre pedra. A cidade santa se tornava símbolo de uma promessa adiada. O relógio de Deus parara para Israel, mas não para a humanidade. A graça assumia o protagonismo do tempo. Do ponto de vista teológico, esse período é conhecido como o mistério da Igreja, um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Paulo o descreve como o tempo em que Israel foi temporariamente colocado de lado, para que a salvação chegasse aos gentios. O apóstolo revela que essa pausa tem um propósito redentor: provocar o ciúme espiritual de Israel e reunir um povo de todas as nações para o nome de Cristo. A graça, portanto, não é uma ruptura do plano divino, mas o prolongamento de sua misericórdia. Durante esse intervalo, o Espírito Santo age como protagonista da história. Ele convence o mundo do pecado, guia a igreja na verdade e sustenta o testemunho do Evangelho. A antiga aliança, centrada em sacrifícios e sacerdócios humanos, foi substituída por uma nova realidade espiritual. Cada crente tornou-se templo do Espírito. O que antes era exclusividade de um povo tornou-se herança universal. O sangue do Cordeiro, derramado em Israel, agora cobre os confins da terra. Contudo, essa era de graça não é infinita. Ela possui um tempo determinado, um intervalo profético entre a cruz e a trombeta. Vivemos na dispensação do ainda não, entre o sacrifício consumado e o retorno glorioso. É o período em que Deus pacientemente espera, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cada alma alcançada, cada nação evangelizada, cada lágrima de conversão faz parte desse compasso de misericórdia. Historicamente, a Igreja se tornou o canal da revelação divina. De Jerusalém a Roma, da Europa ao Novo Mundo, o Evangelho percorreu séculos, enfrentando perseguições, heresias e reformas. E apesar das falhas humanas, a promessa permaneceu. O Espírito continuou soprando, reacendendo o fogo da fé nas gerações. A graça não foi anulada pelas trevas, antes floresceu nelas. Onde o pecado abundou, superabundou a misericórdia. Do ponto de vista escatológico, a era da graça é o prelúdio do fim. O relógio de Daniel voltará a se mover quando a igreja for retirada e Deus voltar a tratar diretamente com Israel. Esse momento marcará o início da 70ª semana, o período da tribulação. Até lá, vivemos no intervalo divino, o tempo entre o sacrifício e o juízo, entre a oferta da salvação e o encerramento da paciência de Deus. Cada dia dessa pausa é uma extensão do amor do Criador pela humanidade. O Espírito Santo continua a agir. Ele desperta missionários, renova corações e traduz o Evangelho nas linguagens de cada cultura. Ele é o sopro invisível que mantém a chama acesa enquanto o relógio celestial aguarda. Ainda que Israel esteja disperso, a promessa não se perdeu. Apenas aguarda seu reinício. O mesmo Deus que pausou a contagem saberá retomá-la no instante certo. O tempo da graça é o tempo da oportunidade. É a chance concedida à humanidade para responder à voz que clama desde o Calvário: está consumado. O intervalo entre as semanas é o espaço da conversão, da reconciliação e da esperança. Um dia, essa pausa terminará e o cronômetro divino voltará a soar. Mas até lá, o Espírito continua chamando: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. A pausa de Deus não é esquecimento, é estratégia. É o respiro entre a cruz e a coroa, entre a promessa e o juízo. O tempo que vivemos é a maior prova de que a misericórdia ainda fala mais alto que a ira. O relógio do céu permanece suspenso, mas o coração do Pai ainda está em movimento.
porque a pausa de Deus também é parte da profecia. Durante quase 2000 anos, o povo de Israel viveu espalhado entre as nações, sem território, sem templo e sem soberania. O relógio profético permanecia suspenso desde o Calvário, aguardando o tempo designado pelo Eterno para voltar a girar. A dispersão parecia definitiva. As antigas promessas feitas a Abraão e a Davi pareciam distantes, quase esquecidas pelos homens, mas jamais apagadas da memória de Deus. A terra prometida, desolada e árida, esperava silenciosamente o retorno de seus filhos. Aquele que controla o curso dos séculos não havia esquecido a aliança. Os profetas já haviam anunciado: tornarei a ajuntar-vos de todas as terras, e vos trarei à vossa própria terra. Ezequiel 36, 24. Essa promessa soava impossível à mente humana. Como uma nação destruída, sem rei e sem exército, poderia ressurgir depois de tantos séculos? No entanto, o mesmo Deus que fez brotar vida de um ventre estéril e esperança de um túmulo vazio, faria Israel renascer do pó da história. A profecia não havia falhado, apenas aguardava o tempo determinado. O século XX se tornaria o cenário do impossível. Depois das dores da Segunda Guerra Mundial e do horror do Holocausto, o mundo testemunhou um cumprimento literal das Escrituras. Em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, David Ben-Gurion proclamou diante de um auditório emocionado: "O Estado de Israel está restaurado." Naquele exato instante, as palavras dos profetas se tornaram história. Pela primeira vez desde o ano 70 b.C., o povo judeu possuía novamente uma pátria. O relógio profético, adormecido por séculos, voltava a pulsar. Do ponto de vista teológico, esse renascimento é um dos sinais mais marcantes da fidelidade de Deus e da aproximação do fim. O retorno de Israel à sua terra não é apenas um evento político, mas espiritual. É o prenúncio da retomada da contagem profética. A figueira voltou a florescer, como disse Jesus no sermão profético: "Quando virdes a figueira brotar, sabei que o verão está próximo." O brotar da figueira simboliza o renascer da nação, indicando que a geração que presencia esse milagre também verá o desfecho da profecia. O renascimento de Israel não ocorreu por mérito humano. Foi o cumprimento exato de um propósito divino, delineado antes da fundação do mundo. Mesmo em dispersão, o povo judeu preservou sua identidade, língua e fé. Nenhuma outra nação na história sobreviveu a 2 milênios de exílio sem perder sua essência. Essa preservação é um testemunho de que a aliança com Abraão continua viva. Deus prometeu: "Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." A restauração de Israel é a evidência de que a fidelidade do Altíssimo ultrapassa o tempo. Após 1948, o cenário profético começou a se realinhar rapidamente. Guerras, alianças e conflitos em torno de Jerusalém reacenderam as palavras de Zacarias: "Farei de Jerusalém um cálice de tontura para todos os povos ao redor." A terra voltou a pulsar, mas também a ferver. Cada conflito moderno, cada tratado de paz e cada movimento político envolvendo Israel são, na verdade, engrenagens que avançam o relógio de Daniel. O renascimento da nação é o prelúdio do reinício da contagem, a aproximação da 70ª semana. Do ponto de vista escatológico, o retorno de Israel é o sinal central do tempo do fim. Enquanto o mundo moderno observa apenas a geopolítica, os que têm olhos espirituais discernem o mover invisível do Eterno. O relógio profético que foi pausado no Calvário começou novamente a vibrar. O palco está montado para o cumprimento dos eventos que antecederão a vinda do Messias. O ressurgimento de Israel é, portanto, o eco distante da trombeta final. Hoje, Israel não é apenas uma nação entre outras, é o termômetro espiritual da profecia. Cada passo seu reflete o compasso do céu.
Seu retorno marca o reinício do drama escatológico que culminará na consumação de todas as coisas. O mesmo Deus que recolheu o povo do exílio o conduzirá novamente à fé no Messias. O renascimento político foi o primeiro ato, o avivamento espiritual será o último. A terra que um dia chorou, abandono agora floresce com vida. Desertos se tornaram jardins, cidades ergueram-se do pó e o hebraico, língua quase morta, renasceu como idioma nacional. Tudo isso é mais do que história, é profecia viva. O renascimento de Israel prova que Deus não esquece promessas, não abandona alianças e não falha em seus tempos. Cada árvore plantada, cada pedra recolocada, cada geração nascida em Sião é um lembrete de que o relógio do céu voltou a girar. O tempo da graça ainda continua, mas o ponteiro profético já se move em direção ao seu reinício. A nação renascida é o sinal de que o fim das eras se aproxima. As palavras de Jesus ecoam como um alerta solene. Esta geração não passará até que tudo aconteça. A profecia está viva e o mundo segue avançando para seu clímax escatológico. Israel voltou a pulsar e com ele o coração do tempo. O relógio do Altíssimo foi tocado novamente. O mesmo Deus que o pausou no Calvário o reiniciou em 1948. As engrenagens proféticas voltaram a girar e as últimas areias da ampulheta começaram a cair. A ampulheta do Eterno foi virada e as últimas areias começaram a cair. A contagem profética, pausada desde o Calvário, começa a se mover novamente. O relógio de Deus desperta para a última e mais sombria fase da história humana, a 70ª semana de Daniel. Israel, renascido e fortalecido, volta ao centro do cenário mundial. As nações o observam com fascínio e temor. Conflitos políticos e tensões religiosas se acumulam. A busca por paz se torna o clamor universal. O mundo, exausto de guerras e crises, anseia por um líder capaz de unir povos, restaurar estabilidade e oferecer segurança. É nesse contexto que surge a figura que a profecia chamou de o homem do engano. Ele não aparece como tirano, mas como salvador. Seu discurso é sedutor, suas ações calculadas. Promete paz, prosperidade e unidade global. Fala em nome da tolerância, da economia e da harmonia entre religiões. Muitos o aplaudem, outros o seguem cegamente. Em pouco tempo, sua influência se espalha como fogo em campo seco. Ele conquista não pela espada, mas pela eloquência e pela promessa de um mundo melhor. Assim, o palco da última semana profética se ergue diante de uma geração que já havia esquecido o som da verdade. Do ponto de vista teológico, este evento marca o início da última semana das 70 reveladas a Daniel, um período de 7 anos que encerrará o ciclo da história humana antes da volta gloriosa de Cristo. Essa semana começa com um pacto, um acordo político entre o anticristo e Israel, selado sob a aparência de paz. O texto bíblico é claro. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Daniel 9:27. Esse tratado, celebrado com euforia mundial, inaugura um tempo de aparente estabilidade. Israel acredita por um breve momento que finalmente conquistou segurança. O mundo acredita que alcançou redenção. O acordo é saudado como o triunfo da diplomacia. Governos o celebram, líderes religiosos o abençoam, as nações o aplaudem. Jerusalém, antes dividida, se torna centro de um novo projeto de convivência global. As fronteiras se abrem e a reconstrução do templo é autorizada. A humanidade acredita estar testemunhando uma nova era de paz duradoura. No entanto, o céu permanece em silêncio. A alegria das nações é observada pelos anjos com solene expectativa, pois o que os homens chamam de novo começo é, na verdade, o prenúncio do juízo. O relógio de Daniel volta a girar. A primeira metade da última semana se desenvolve em aparente tranquilidade. 3 anos e meio de estabilidade superficial, durante os quais o anticristo consolida seu poder e ganha a confiança dos povos.
Israel floresce economicamente, o templo é restaurado e os sacrifícios retornam. Tudo parece perfeito. Contudo, por trás das assinaturas e das bandeiras, o veneno do engano se espalha. O líder mundial não busca paz, mas adoração. Seu pacto não é de reconciliação, mas de dominação. Ele prepara em silêncio o trono que deseja ocupar, o trono do próprio Deus. Do ponto de vista escatológico, essa aliança representa o auge do humanismo profético, a tentativa final do homem de resolver seus conflitos sem Deus. O anticristo simboliza a síntese de todas as ideologias que colocam o homem no centro e o Criador à margem. Seu governo global é a caricatura do reino de Cristo, um império de falsa luz, sustentado por mentiras refinadas. A primeira metade da semana é o ensaio da segunda, quando a máscara cairá e a verdadeira natureza da besta será revelada. Enquanto o mundo celebra, o céu observa. O Espírito Santo que antes habitava na igreja já não restringe o mal com a mesma força. O cenário espiritual é de confusão e idolatria. Religiões se fundem, valores se diluem e a verdade se torna relativa. A humanidade, em nome da paz, entrega sua liberdade. É o cumprimento do alerta de Paulo. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. A paz humana, construída sem Deus, é sempre prelúdio do caos. Os estudiosos da escatologia compreendem que esse pacto marca o reinício visível do cronômetro divino. Ele não é apenas um evento político, mas um divisor espiritual. A partir dele, as profecias se aceleram. Sinais cósmicos, mudanças globais e realinhamentos de poder indicarão que o mundo entrou definitivamente na última contagem. Cada mês dessa primeira metade será um tique audível no relógio do Eterno, preparando o clímax final. O anticristo triunfa por um tempo, mas seu sucesso é ilusão. Sua ascensão foi prevista, seu poder limitado e seu fim decretado. Ele reina apenas enquanto o Altíssimo permite. Sua aliança é apenas um fio dentro do tecido da soberania divina. O pacto que parecia trazer paz será o mesmo que abrirá as portas da tribulação. A história repete um padrão eterno. O homem confia no poder humano e Deus mostra que apenas Ele é soberano. A humanidade, seduzida pela aparência de paz, não percebe que a sombra da serpente já cobre a terra. E quando o meio da semana chegar, o véu cairá, o pacto será quebrado, o templo profanado e o mundo mergulhará na maior escuridão espiritual de todos os tempos. Por ora, o mundo repousa sobre a falsa esperança. As nações dormem sob promessas douradas e o céu permanece em silêncio, não por indiferença, mas por juízo. O relógio de Deus voltou a marcar os minutos finais da história. E sob o selo da paz, a profecia continua se desenrolando com precisão implacável. Mas sob o selo da paz, dorme o veneno do engano. A metade da última semana profética chegou. 3 anos e meio de aparente paz chegaram ao fim, e o pacto que prometia estabilidade mundial se revela uma armadilha. O líder global, antes visto como salvador, agora revela sua verdadeira face. A máscara cai e o engano torna-se manifesto. O Templo de Jerusalém, reconstruído sob promessas de harmonia, torna-se o centro de um dos maiores sacrilégios da história humana. O lugar que fora consagrado para a glória do Altíssimo é tomado pela arrogância do homem que se exalta acima de Deus. No meio da semana, o anticristo quebra o acordo que firmara com Israel. Ele invade o templo, interrompe os sacrifícios e proclama-se Deus diante das nações. Cumpre-se a profecia anunciada por Daniel. No meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel 9:27. O mesmo ato é reafirmado por Paulo, séculos depois. Ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:4.
A profanação é total, o santo é violado e o juízo se aproxima. A partir desse ponto, o tempo acelera. A terra entra em colapso espiritual. A besta, sustentada por uma aliança de nações e uma religião mundial unificada, exige adoração. O anticristo se torna o centro de um culto global, e sua imagem é erguida como símbolo de poder e unidade. Aqueles que recusam adorá-lo são perseguidos, e o mundo é dividido entre os que se prostram e os que resistem. O engano atinge seu ápice. O homem se senta no trono, mas o céu se prepara para o contragolpe. Do ponto de vista teológico, este é o ponto médio da 70ª semana, o marco da abominação da desolação. O templo, que deveria ser símbolo de comunhão, torna-se palco de idolatria. A presença divina é substituída pela soberba humana. O anticristo, movido por Satanás, busca usurpar o lugar do Altíssimo e instaurar um governo de trevas. O que começou como pacto de paz transforma-se em tirania espiritual e física. A promessa de segurança dá lugar à perseguição e à guerra. Israel, que antes confiava em alianças humanas, percebe o engano tarde demais. O povo é traído e perseguido. Muitos fogem para o deserto. Outros são mortos. É o início da grande tribulação, o período mais sombrio da história. As palavras de Jesus ecoam com precisão. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, então fujam para os montes. Mateus 24, 15, 16. O próprio Cristo havia antecipado esse momento, e agora a profecia se cumpre diante dos olhos do mundo. O anticristo estabelece seu trono no templo e faz do engano sua liturgia. A tecnologia, a política e a religião se unem em um só sistema de controle e adoração. Um falso profeta surge para legitimar a besta, realizando sinais e prodígios que enganam até os mais prudentes. A humanidade, fascinada pelo poder e pela aparência de divindade, entrega sua liberdade em troca de segurança. O sistema da marca, a imposição de lealdade absoluta, se torna o selo do domínio global. O templo terrestre torna-se uma réplica invertida do trono celestial. Do ponto de vista escatológico, essa profanação representa a culminação do mistério da iniquidade. O inimigo, desde o Éden, buscava o trono. Agora, por um breve momento, ele o conquista na terra. Mas sua vitória é ilusória e temporária. Cada ato de blasfêmia acelera o juízo de Deus. O céu não está em silêncio por covardia, mas por estratégia. É o silêncio antes da tempestade. O abismo no templo não é apenas físico, mas espiritual. O homem chegou ao ápice de sua rebeldia, adorar a criatura em lugar do Criador. A arrogância humana alcança o trono de Deus e o planeta se transforma em campo de idolatria. Os que permanecem fiéis tornam-se fugitivos, refugiados da verdade. A perseguição aos santos e aos judeus fiéis se intensifica, e o mundo é tomado por escuridão moral e espiritual. É o tempo em que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Isaías 62. O anticristo acredita governar o mundo, mas está apenas cumprindo o roteiro divino. O Eterno permite que o trono terreno seja ocupado por um impostor para revelar o coração humano e preparar o cenário para o retorno do verdadeiro rei. A profanação do templo não é o fim, é o prelúdio da libertação. O trono usurpado será reclamado, e o falso Deus será destruído pelo sopro da boca do Messias. Hoje, ao observarmos os sinais do tempo, percebemos que o caminho para esse evento está sendo pavimentado. A busca por um governo global, a convergência religiosa e o desejo de reconstruir o templo são sinais de que o relógio escatológico avança. O abismo no templo ainda é futuro, mas sua sombra já se projeta sobre a história. O espírito do anticristo já opera, preparando mentes e corações para o engano final. A cena é solene
e terrível. O templo se torna palco de blasfêmia, e a humanidade celebra o homem que se declara Deus. Mas acima das nuvens, o verdadeiro Senhor observa. O relógio divino continua marcando o tempo com precisão implacável. O abismo se abre, mas a trombeta da redenção está prestes a soar. E a noite mais escura da história começa a cair. A segunda metade da última semana começa. O mundo, agora entregue ao domínio do anticristo, mergulha em caos e desespero. O pacto foi quebrado, o templo profanado, e a terra geme sob o peso do pecado acumulado por eras. O céu, que até então aguardava em silêncio, começa a responder. Selos são abertos, trombetas soam e taças são derramadas. A paciência divina chega ao limite e o tempo da ira começa. Não é uma ira impetuosa e cega, mas uma ira santa, purificadora, justa e necessária. O juízo de Deus não destrói por prazer, limpa para restaurar. As Escrituras descrevem esse período como o mais terrível da história humana. Guerras devastam continentes, terremotos alteram a geografia da terra, o sol se escurece e o mar se torna sangue. As potências mundiais colapsam e o homem descobre que seus impérios eram feitos de pó. A economia global desmorona, a fome se espalha e pragas assolam populações inteiras. Os cavaleiros do Apocalipse, símbolos de conquista, guerra, fome e morte, percorrem o mundo. Cada selo aberto revela um novo nível de juízo, cada trombeta anuncia uma nova calamidade e cada taça derramada é o golpe final sobre um sistema que rejeitou a Deus. Do ponto de vista teológico, os juízos dos selos, trombetas e taças não são eventos desconexos, mas etapas progressivas de um mesmo processo: a purificação do mundo e o cumprimento da justiça divina. O Cordeiro, aquele que foi morto e vive, é quem abre os selos. Aquele que antes suportou o juízo na cruz, agora o executa como juiz dos vivos e dos mortos. A cruz foi o altar da graça, o Apocalipse, o tribunal da verdade. O mesmo Cristo que ofereceu perdão, agora reivindica santidade. Durante esse período, o homem endurece seu coração. Mesmo vendo o sobrenatural, muitos não se arrependem. Blasfemam contra o nome de Deus e se rebelam ainda mais. A idolatria atinge seu auge, a feitiçaria, a imoralidade e o ódio se multiplicam. A humanidade, que antes clamava por paz, agora clama por morte. Mas mesmo na ira, o trono da graça permanece de pé. As duas testemunhas surgem em Jerusalém, proclamando arrependimento, e multidões, tocadas pela fé, se convertem e são seladas. Os 144 mil judeus escolhidos se tornam missionários do reino, anunciando que o juízo é real, mas o perdão ainda é possível. O mundo, porém, rejeita a mensagem. As testemunhas são mortas, seus corpos expostos nas ruas da Cidade Santa, e as nações celebram sua morte como vitória. No entanto, após 3 dias e meio, elas ressuscitam, e o terror toma conta dos povos. O céu se abre, e trovões anunciam que o reino de Deus está prestes a se manifestar. O anticristo perde o controle, seu império começa a ruir. A falsa paz se converte em colapso total. O planeta não suporta mais a própria corrupção. Escatologicamente, os juízos apocalípticos são o contraponto da graça. Se o Calvário foi o tempo da misericórdia estendida, o Apocalipse é a misericórdia recolhida. O propósito de Deus, porém, não é aniquilar, mas purificar. O fogo que cai do céu é o mesmo que, na eternidade, preparará um novo céu e uma nova terra. A ira de Deus é a limpeza necessária antes da restauração final. É o prelúdio da justiça eterna, onde cada lágrima será explicada e cada injustiça julgada. A natureza reage à presença do Criador. O sol e a lua perdem seu brilho, as estrelas caem e o firmamento se abala. O planeta inteiro se curva sob a voz do juiz. É como se a criação, corrompida desde o Éden, estivesse sendo desconstruída para ser recriada.
As trombetas soam como relâmpagos de um tribunal cósmico. Cada juízo é uma nota na sinfonia final da redenção. Mesmo nesse cenário de terror, a graça ainda sussurra. Deus envia anjos com mensagens de advertência, chamando as nações ao arrependimento. Há ainda espaço para a fé, mesmo no caos. É o amor insistente do Criador, que mesmo em juízo, oferece oportunidade de retorno. O mesmo Deus que fecha o tempo oferece salvação aos que ainda creem. Essa tensão entre justiça e misericórdia revela o coração de Deus. Ele não deseja a morte do ímpio, mas que todos se voltem e vivam. À medida que os juízos se intensificam, o anticristo reúne as nações para o confronto final. O espírito de rebelião atinge seu clímax, e o mundo se prepara para a batalha de Armagedon. O céu, no entanto, não responde com desespero, mas com glória. O Cordeiro está prestes a aparecer. O tempo da purificação está quase completo. As taças derramadas sobre a terra são as últimas gotas antes do amanhecer da justiça. E quando o silêncio paira entre as trombetas e o trovão do trono, uma voz ecoa sobre as nações. Está feito. A criação respira alívio, pois a ira terminou seu curso. O mal foi exposto, o orgulho foi abatido e o juízo se cumpriu. Mas mesmo agora, em meio à destruição, o amor de Deus ainda chama, como uma chama que não se apaga. A ira divina não é o fim, é o meio pelo qual o fim se torna novo começo. E enquanto o mundo desaba sob o peso de sua própria rebeldia, o céu sussurra mais uma vez ao coração humano: voltem para mim. Mesmo na ira, a graça ainda sussurra: voltem para mim. O mundo está mergulhado em trevas. O anticristo reina com tirania absoluta e a terra geme sob o peso do engano. A fé, para muitos, tornou-se crime, a verdade, blasfêmia. A marca da besta divide a humanidade. De um lado, os que se curvam diante do sistema mundial. Do outro, os que resistem, dispostos a morrer pela fidelidade ao Cordeiro. Estes são os filhos da luz, homens e mulheres que, em meio à escuridão mais profunda, mantêm acesa a chama da fé. Eles são o testemunho vivo de que, mesmo quando o mundo se curva ao poder, Deus ainda tem um povo que não se rende. A perseguição é implacável. As cidades se tornam prisões a céu aberto. Quem não adora a imagem é caçado, denunciado, executado. Os fiéis se refugiam em desertos, cavernas e florestas. Suas vozes, antes abafadas pela força do império global, agora ecoam como trovões espirituais. Eles não possuem armas, mas carregam o poder do testemunho. Sua resistência não é política, é espiritual. Recusam a marca, não por rebeldia humana, mas por lealdade divina. Preferem morrer como mártires a viver como traidores da fé. O Apocalipse os descreve como aqueles que não amaram a sua vida até a morte. AP 12:11. São os santos da tribulação, o remanescente fiel que se levanta quando tudo parece perdido. Entre eles estão judeus e gentios, jovens e idosos, homens e mulheres, unidos por uma mesma esperança, a volta do Rei. Eles não veem a fé como refúgio, mas como bandeira. Suas lágrimas se tornam sementes e o sangue derramado, o adubo do testemunho. Quanto mais o império da besta tenta apagá-los, mais sua luz brilha. Do ponto de vista teológico, estes santos representam a continuidade da fidelidade de Deus em meio ao juízo. Quando a igreja é arrebatada antes da tribulação, o Espírito Santo continua atuando, agora de modo diferente, levantando testemunhas, profetas e mártires. Os 144.000 selados de Israel anunciam o evangelho do reino. As duas testemunhas proclamam a verdade em Jerusalém, e multidões, tocadas por sua mensagem, entregam a vida a Cristo, mesmo sob ameaça. É o avivamento mais puro e doloroso da história, um derramar de fé em meio ao fogo. Esses santos da última hora são chamados de os filhos da luz,
porque em meio à noite mais escura eles refletem a glória do Cordeiro. Não têm templos nem altares, mas o próprio coração se torna morada de Deus. Eles vivem a fé em sua forma mais extrema, não por conveniência, mas por convicção. Sua coragem desafia o domínio do anticristo e inspira gerações futuras. São o eco da igreja primitiva em sua pureza e o prenúncio da igreja glorificada em sua vitória. O mundo os despreza, mas o céu os honra. Cada lágrima derramada é registrada, cada morte celebrada como triunfo. O Apocalipse descreve suas almas sob o altar clamando: até quando, ó Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? Ap 6:10. E a voz divina responde com ternura e justiça, por um pouco de tempo ainda. Esses mártires não são esquecidos, são coroados. Suas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, e suas vozes, silenciadas na terra, ecoam nas cortes celestiais. Escatologicamente, sua resistência é a prova de que o reino de Deus nunca se apaga. Enquanto o império das trevas domina a terra, o Espírito preserva o testemunho no coração dos fiéis. Eles são o elo entre a era da graça e o reino milenar. Representam a fidelidade da humanidade redimida diante do poder do mal absoluto. Sua fé é a centelha que prepara a vinda do Messias. Mesmo que o mundo os condene, o céu os reconhece como heróis da eternidade. O drama espiritual desse período é profundo. Os filhos das trevas parecem triunfar, mas os filhos da luz vencem de forma invisível. Suas mortes não são derrotas, são coroas. Seus corpos caem, mas seus espíritos ascendem. A cada execução, o céu se enche de novas vozes de louvor. Enquanto o anticristo celebra sua falsa vitória, os portões da eternidade se abrem, preparando o retorno daquele que cavalga sobre as nuvens. Do ponto de vista profético, a resistência dos santos é o último ato de fidelidade antes da manifestação gloriosa do Cristo. Eles são as testemunhas finais da verdade. Sua coragem é o anúncio silencioso de que o reinado do mal tem data para terminar. A fidelidade deles não salva o mundo, anuncia o fim do domínio do pecado. E quando o último mártir entregar seu espírito, o relógio profético completará o ciclo. O tempo do testemunho humano chega ao fim. As vozes dos santos cessam na terra, mas o céu se prepara para falar. A trombeta final está prestes a soar. O sangue dos fiéis clama por justiça, e a resposta divina já se move. A terra treme, o firmamento se abre, e o Cordeiro, aquele que foi morto e vive, monta seu cavalo branco. A história caminha para o seu ápice. Os filhos da luz cumpriram sua missão. Deram testemunho da verdade, resistiram até o fim e venceram pelo sangue do Cordeiro. Agora, o céu responde. E vi o céu se abrir e o cavalo branco preparado. O mundo alcançou o ápice da escuridão. O anticristo reina sobre as nações. As potências estão em ruínas e o sangue dos santos ainda clama desde a terra. O Armagedom, o vale do confronto final, torna-se o palco da última resistência humana contra Deus. Exércitos se reúnem em fúria, movidos pela ilusão de poder e pela cegueira espiritual. A humanidade, seduzida pela voz do engano, prepara-se para enfrentar o próprio Criador. O horizonte parece pesar de trevas e fumaça, quando de repente o impossível acontece. O céu se abre. A visão que João descreveu em Apocalipse 19 torna-se realidade. Do alto surge o cavaleiro fiel e verdadeiro, montado em um cavalo branco. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitos diademas, e em seu manto está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vem mais como cordeiro, mas como leão. O mesmo Cristo que um dia foi humilhado diante dos homens, agora retorna em glória diante dos céus. A eternidade atravessa o tempo e o universo inteiro se curva diante dele. O retorno de Cristo é o ponto culminante de toda a profecia bíblica. Desde o Éden, toda a história convergia para esse instante.
O Messias prometido que morreu no Calvário volta agora como juiz e rei. Cada promessa, cada visão, cada símbolo se cumpre. Os profetas haviam anunciado: virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Zacarias 14:5. O céu não se abre em silêncio, abre-se em guerra santa. A trombeta final ecoa e o Filho do Homem desce com poder e grande glória. Do ponto de vista teológico, o retorno de Cristo marca o fim da Era das Nações e o início do reino milenar. É a intervenção direta do Eterno na história humana. A Batalha de Armagedom não é uma guerra comum, mas um confronto entre o Criador e sua criação rebelde. As forças do mal, reunidas sob o comando do anticristo e do falso profeta, são esmagadas pela palavra que sai da boca do rei. Ele não precisa de exércitos humanos. Sua voz é a espada flamejante. O poder que criou o cosmos agora destrói o império do engano. O Armagedom se cala. O rugido das máquinas, o clamor dos soldados e o grito dos ímpios cessam diante da glória daquele que cavalga sobre as nuvens. O brilho de sua presença consome as trevas. O falso profeta é lançado vivo no lago de fogo e o anticristo é aprisionado. O mundo, que outrora zombou de Deus, assiste em pavor ao retorno do verdadeiro rei. Não há resistência possível, pois até o tempo se curva diante de sua autoridade. O relógio humano para e o relógio eterno avança. A cena é majestosa. O Cristo glorificado não volta como o sofredor de Nazaré, mas como o Senhor dos exércitos. Seus pés tocam o Monte das Oliveiras e o solo se parte sob sua presença. O mesmo monte onde ascendeu agora se abre para recebê-lo de volta. O ciclo se completa. O Alfa que iniciou a história é o mesmo Ômega que a encerra. O universo contempla e o silêncio do céu é rompido por cânticos de vitória. Aleluia! Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Do ponto de vista escatológico, o retorno de Cristo representa a consumação das promessas messiânicas e o cumprimento final das profecias de Daniel e Apocalipse. O reino que era invisível torna-se visível. O governo humano dá lugar ao governo divino. A justiça, há muito desejada, finalmente se manifesta. O tempo da ira termina e o tempo do reinado começa. O cetro de ferro substitui as coroas corruptíveis. O rei toma o trono que sempre lhe pertenceu. Mas antes da paz, vem o juízo. Os exércitos das nações são destruídos e os mortos são julgados conforme suas obras. O sangue cobre o vale e os corvos se alimentam dos reis da terra. O retorno do Messias é ao mesmo tempo triunfo e purificação. Ele limpa o mundo do mal, não apenas para punir, mas para restaurar. O propósito de Deus não é a destruição, mas a renovação. O juízo prepara o caminho para o reino. A criação, que gemeu por séculos, respira alívio. O ar, antes carregado de fumaça e guerra, agora se enche de glória. Os sobreviventes contemplam o Cristo glorioso e as nações reconhecem o nome que haviam negado. O povo de Israel finalmente olha para aquele a quem traspassou e chora de arrependimento. O endurecimento termina, a redenção começa. O Messias volta não apenas para reinar, mas para restaurar a comunhão perdida. Hoje, quando olhamos para o mundo em desordem, lembramos que este capítulo ainda aguarda sua plena manifestação. Cada crise, cada guerra, cada colapso é apenas o prelúdio de sua chegada. O retorno de Cristo não é uma metáfora, é uma certeza. O mesmo céu que se abriu em Belém para anunciar o nascimento se abrirá novamente para proclamar o retorno. E dessa vez não haverá cruz, apenas coroa. O rei voltou. O horizonte se rasgou e a eternidade invadiu o tempo. A guerra cessou, o mal foi derrotado e o trono de Deus foi estabelecido entre os homens. Mas mesmo agora, o plano ainda não terminou. A história continua, e o reino que desceu ainda revelará sua plenitude. O tempo se curva, mas o reino ainda não terminou. A guerra terminou,
o Rei retornou. O sol nasce sobre um mundo transformado, e a terra, pela primeira vez desde o Éden, respira paz verdadeira. O som das trombetas cessou, as nações se curvam, e o Cordeiro, agora exaltado, reina com cetro de ferro e coração de ouro. O cenário que João contemplou em Apocalipse 20 ganha forma. Satanás é lançado no abismo, amarrado por 1000 anos, e a criação, liberta de sua escravidão, floresce sob o governo de Cristo. O tempo, antes instrumento de destruição, torna-se agora aliado da eternidade. O milênio não é alegoria, mas realidade profética. É o cumprimento literal da promessa feita a Abraão, a Davi e aos profetas. Um reino de justiça na terra, governado pelo Messias. Jerusalém torna-se o centro do mundo, a capital espiritual da humanidade. Do trono de Cristo emanam leis perfeitas e sua presença santifica a criação. Os povos viajam até Sião para adorar o Rei, e as nações aprendem o caminho da paz. As espadas são transformadas em arados, o ódio em louvor. A história humana, marcada por séculos de guerra, encontra finalmente seu descanso. Do ponto de vista teológico, o milênio representa o cumprimento da oração ensinada por Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. O governo de Cristo unifica céu e terra em harmonia perfeita. O pecado é reprimido, a justiça prevalece e a verdade é restaurada como fundamento da sociedade. Os mártires que morreram durante a tribulação ressuscitam e reinam com o Messias, participando de seu governo como sacerdotes e juízes. A promessa feita aos fiéis se cumpre. Se perseverarmos, com ele reinaremos. 2 Timóteo 2:12. A natureza, antes amaldiçoada, é renovada. O deserto floresce, os mares se acalmam e os animais vivem em harmonia. O lobo habita com o cordeiro. A criança brinca junto à toca da serpente, e o mal é neutralizado pela presença do santo. É a reversão da queda, o prelúdio da eternidade. O planeta que gemeu por milênios sob a corrupção do pecado agora vibra com vida. Cada nascer do sol é uma lembrança da fidelidade divina e cada respiração é louvor. A economia, a cultura e a ciência são purificadas. Não há mais mentiras, nem manipulações, nem governos corruptos. A sabedoria divina guia os conselhos das nações. A humanidade experimenta pela primeira vez o que Adão perdeu, comunhão perfeita com o Criador. Os que sobreviveram à tribulação formam a população do reino milenar, enquanto os santos ressuscitados participam da administração celestial e terrena. O véu entre o natural e o espiritual é retirado. O mundo se torna o que Deus sempre desejou que fosse. Escatologicamente, o milênio é a ponte entre a história redimida e a eternidade glorificada. É o período em que Cristo demonstra, diante de todo o universo, o resultado do governo perfeito de Deus sobre o homem. A rebelião, o orgulho e a injustiça que marcaram os séculos anteriores desaparecem. A terra, agora sob a autoridade do Messias, revela o propósito final da criação: ser morada da glória divina. No entanto, mesmo em um mundo perfeito, a liberdade humana ainda existe. As gerações nascidas durante o milênio viverão sob o domínio visível de Cristo, mas ainda precisarão escolher entre obediência e rebeldia. O pecado, embora contido, não será totalmente erradicado até o fim desse período. É por isso que o inimigo, embora preso, ainda aguarda. O abismo onde Satanás foi lançado é profundo, mas temporário. O Eterno decretou que, ao fim dos 1000 anos, ele será solto por breve tempo. Uma última prova, um último confronto. O governo de Cristo é marcado por equidade. Nenhum povo é oprimido, nenhuma lágrima é ignorada. A justiça corre como um rio, e a misericórdia como o vento suave que percorre as nações. A presença de Deus é real, palpável. O templo milenar, descrito por Ezequiel, se ergue como símbolo da glória restaurada.
Os povos o visitam anualmente para adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos, lembrando que o próprio Deus tabernaculou entre os homens. O milênio é o testemunho supremo da fidelidade divina. Aquilo que o homem não pôde construir por força própria, o Messias estabelece por graça. A terra encontra o descanso sabático que lhe era devido. O número 1000, na linguagem profética, representa plenitude e totalidade, o tempo necessário para que o propósito de Deus se cumpra em todas as dimensões da existência. Durante esses 1000 anos, a voz do mal é silenciada, mas não extinta. O inimigo aguarda, preso nas profundezas, assistindo impotente ao reino florescer. Ele sabe que seu fim está próximo, mas ainda será solto por um breve instante, para provar que até sob o reinado perfeito do Cristo, o coração humano sem conversão ainda é vulnerável. O milênio, portanto, não é apenas o triunfo da justiça, mas também o prelúdio do juízo final. A terra voltou a pulsar, agora sob o ritmo da eternidade. O rei reina, os santos governam e a criação canta novamente. Mas o relógio de Deus ainda não se deteve. No silêncio do milênio, algo aguarda. O abismo, por enquanto trancado, guarda o último eco da rebelião. Mas o inimigo aguarda, preso no silêncio do milênio. O milênio chegou ao fim. 1000 anos de paz e justiça se completaram, e o mundo experimentou o governo perfeito de Cristo. Mas agora, o relógio divino se move pela última vez dentro da história. O tempo que começou no Éden aproxima-se do seu término. A criação, restaurada e purificada, aguarda o juízo final, o dia em que todos os atos, palavras e intenções serão pesados diante do trono branco. É o momento em que o tempo testemunhará sua própria dissolução e o Eterno julgará tudo o que foi feito debaixo do sol. Satanás é solto por um breve instante. Após 1000 anos de prisão, o inimigo tenta mais uma vez enganar as nações. Ele convoca os povos dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para cercar a cidade amada. Mas sua última rebelião termina antes mesmo de começar. Desce fogo do céu e consome seus exércitos. O enganador é lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre, onde já estão o anticristo e o falso profeta. O mal, enfim, encontra seu destino eterno. A história da rebelião chega ao ponto final. Então, João escreve: Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Apocalipse 20:11. O universo inteiro silencia. Não há mais impérios, nem reinos, nem sombras de orgulho humano. Tudo desaparece diante do brilho do juiz supremo. O trono branco não é símbolo de condenação, mas de justiça absoluta. Nele se cumpre o propósito final de Deus: separar definitivamente a luz das trevas, o eterno do temporal, a vida da morte. O julgamento final é universal. Os mortos, grandes e pequenos, estão em pé diante de Deus. Apocalipse 20:12. Nenhum nome é esquecido, nenhuma ação é ignorada. Os livros são abertos, registros eternos que contêm as obras dos homens. Cada decisão, cada palavra, cada escolha feita no decorrer das eras é trazida à luz. Entre esses registros há um livro diferente, o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles cujos nomes estão nele não são julgados para condenação, mas confirmados para a glória. Do ponto de vista teológico, o trono branco é o tribunal final do tempo. Representa a consumação da justiça divina e o encerramento da era do pecado. O Deus que, em paciência, suportou a rebeldia dos séculos, agora revela a verdade de cada coração. O julgamento não é arbitrário, mas revelador. Mostra o que sempre foi real, mas oculto. Que toda vida, toda história e toda intenção convergem para Cristo, o padrão perfeito da verdade. Aquele que um dia foi julgado pelos homens, agora julga os próprios juízes.
O tempo assiste, como testemunha silenciosa, ao desdobrar do juízo. Cada século, cada império e cada geração se apresentam diante do trono. Reis e servos, crentes e céticos, sábios e ignorantes, todos se tornam iguais perante o Eterno. As coroas caem, as justificativas cessam e resta apenas a verdade. O tempo, que um dia mediu as eras, agora se dobra diante da eternidade. O que era cronológico se dissolve no que é infinito. O relógio de Deus cumpriu sua função e, com o toque final do juiz, sua contagem se encerra. Escatologicamente, esse é o ponto de transição entre o tempo e a eternidade. O juízo final não é apenas um evento, mas uma redefinição da realidade. O mal é extinto, o pecado é removido e a criação é purificada para sempre. O lago de fogo, destino do inferno e da morte, sela o fim do sofrimento. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Ap 20:14. A sentença é definitiva, mas também libertadora. O universo nunca mais conhecerá a corrupção. O trono branco é o ponto máximo da soberania divina. Nele, todas as perguntas humanas encontram resposta, e toda injustiça encontra reparação. Nenhuma lágrima derramada por amor à verdade terá sido em vão. Nenhum ato de maldade ficará impune. A balança eterna pesa não apenas obras, mas intenções. Os justos são confirmados em glória, e os ímpios separados para sempre da presença divina. O amor e a justiça de Deus se unem em harmonia perfeita. Para os redimidos, esse dia não é de medo, mas de consagração. O Cordeiro está ao lado do trono, e seu sangue fala mais alto que qualquer acusação. Os que permaneceram fiéis não enfrentam o juízo como réus, mas como testemunhas da graça. Cada vida redimida é um troféu da misericórdia divina. E quando o veredicto final ecoar, o universo ouvirá uma só voz. Fez-se nova todas as coisas. O juízo termina, o tempo se dissolve e o silêncio é substituído por cânticos. O que era finito se curva diante do infinito. O relógio para, mas a adoração começa. O Eterno permanece no trono e diante dele o universo inteiro se prostra. O ciclo das eras se encerra e um novo amanhecer começa a despontar. Não de um novo tempo, mas de uma eternidade sem fim. E o que era finito se dobra diante do infinito. O tempo cumpriu sua missão. A história, que começou com um jardim e terminou com um trono, chega ao seu ápice eterno. As eras cessam, o relógio se cala e a eternidade começa a brilhar. João, arrebatado em visão, contempla a cena indescritível. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. AP 21:1. O velho mundo, consumido pelo juízo, dá lugar à criação restaurada. Não há mais lágrimas, nem dor, nem lembrança do mal. O próprio Deus desce para habitar com os homens. O invisível se torna morada visível, e o tempo se desfaz em luz. A nova Jerusalém desce do céu, adornada como noiva para o seu esposo. Não é uma cidade construída por mãos humanas, mas uma obra eterna, lapidada pela glória divina. Suas muralhas resplandecem como jaspe, suas ruas como ouro transparente, seus fundamentos como pedras preciosas. Cada portão é uma pérola, e em seu centro não há templo, pois o próprio Deus e o Cordeiro são o santuário. A glória de Deus ilumina a cidade, e o Cordeiro é sua lâmpada. A eternidade é, enfim, um lugar habitado. Do ponto de vista teológico, este é o clímax de toda a revelação bíblica. O plano divino se completa. O Deus que iniciou a história com a criação e a conduziu através de alianças, profetas e cruz, agora a consuma em comunhão eterna. As 70 semanas de Daniel, que começaram com um decreto e atravessaram milênios de promessas, culminam aqui, na plenitude da fidelidade divina. Cada semana profética, cada pausa, cada juízo e cada redenção eram notas de uma mesma melodia. O amor de Deus restaurando o que o pecado destruiu. As 70 semanas são a partitura da fidelidade divina.
E o epílogo é sua harmonia final. A voz que um dia soou no Sinai, agora ecoa suavemente sobre as águas da vida. Eis que faço novas todas as coisas. AP 21:5. A criação não é mais marcada pela queda, mas pela presença. O rio da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, percorrendo a cidade como corrente eterna de pureza. Às margens cresce a árvore da vida, cujas folhas curam as nações. A humanidade volta a comer do fruto que um dia perdeu. O Éden é restaurado, não como jardim, mas como reino. O tempo, agora redimido, já não se conta em dias ou séculos. A eternidade não é uma sucessão de momentos, mas um estado de glória contínua. O passado foi consumado na cruz, o futuro cumprido na promessa e o presente se torna eterno. O relógio, que marcou as eras com precisão divina, é recolhido nas mãos do Criador. O tempo cumpriu sua função, conduzir a humanidade ao encontro com o infinito. Agora, ele se curva e se desfaz em luz. Do ponto de vista escatológico, este é o início daquilo que nunca terá fim. O trono branco deu lugar ao trono da graça eterna. O juízo foi concluído, a morte abolida e o pecado extinto. O cosmos inteiro é recriado, purificado pela presença do Eterno. A terra e o céu se unem em um só domínio, e o homem, redimido, finalmente vive em plena comunhão com Deus. É a resposta final à oração de todas as gerações. Venha o teu reino. Os santos habitam a cidade eterna. Suas coroas são lançadas aos pés do Cordeiro. Cada lembrança de dor é apagada, cada lágrima transformada em brilho. A eternidade não é silêncio, é cântico. Multidões, anjos e redimidos entoam uma nova canção. Digno é o Cordeiro que foi morto e vive pelos séculos dos séculos. O universo inteiro vibra em perfeita adoração. A criação não é mais palco de conflitos, mas de glória. E ainda assim há um mistério. O relato termina, mas a eternidade é apenas o começo. O Deus que escreveu a história continua sendo infinito. Seu amor inesgotável. O relógio parou, mas o coração do Altíssimo ainda pulsa. A eternidade não é um fim, mas o reinício daquilo que jamais se encerra. O propósito da existência se revela, conhecer e adorar o Criador face a face, para sempre. Hoje, ao contemplar as profecias cumpridas e o futuro prometido, entendemos que cada geração viveu sob o compasso de um Deus fiel. O mesmo que guiou Daniel no exílio, que ressuscitou o Cordeiro, que selou os santos na tribulação e que voltará em glória, é o mesmo que agora reina sobre todas as coisas. O tempo foi apenas o caminho, a eternidade, o destino. As vozes cessam, o juízo termina e o universo inteiro repousa na presença de Deus. A história da redenção se encerra não com destruição, mas com restauração. O último eco do tempo se transforma em cântico eterno. E quando o brilho da Nova Jerusalém se espalha pelo cosmos recriado, uma verdade ressoa em cada partícula da criação. O amor venceu. As 70 semanas são a partitura da fidelidade divina. O relógio do Altíssimo ainda pulsa, e o próximo segundo pertence à eternidade. Se o mistério das 70 semanas de Daniel falou ao seu coração, não pare por aqui. 2 outros vídeos vão aparecer na sua tela. Continue conosco e descubra mais sobre as profecias que explicam o presente e anunciam o futuro. Inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que ama estudar a palavra. Que o mesmo Deus que revelou a Daniel os segredos do tempo também te conceda sabedoria para discernir os sinais dos dias em que vivemos. Porque quando o relógio de Deus voltar a marcar, o próximo segundo pode mudar tudo.